Olá, professores, coordenadores, diretores, enfim, todos que se inscreveram para fazer este curso de formação continuada oferecida pela Secretaria Municipal de Educação. Eu estou aqui para dar as boas-vindas a vocês e desejar uma excelente formação. Formação esta um pouco diferente, né, no formato à distância, uma vez que o momento que nós estamos vivendo exige que seja desta forma, né? Eu, particularmente, prefiro a forma presencial, porque eu acredito muito nas relações e o nosso trabalho, especificamente com crianças, ele é um trabalho de relação humana e exige a presença, né? Então, esse formato aí, à distância e essas tecnologias, o uso dessas tecnologias que nós estamos tendo que aprender nesse momento, né? Eu acho que vem como um recurso a mais na nossa profissão, mas eu ainda acredito muito na relação entre professor e aluno. Para quem não me conhece, então, eu sou Maria Ivanete Silva, algumas pessoas me chamam de Maria, sou secretária de Educação aqui de Francisco Beltrão e estou na pasta há 2 anos. Então, antes eu estava no Departamento de Cultura, né, trabalhando como diretora de Cultura, e há 2 anos eu assumi a função aí, a pasta da Secretaria de Educação. E só que também a minha trajetória enquanto profissional da rede, enquanto professora, esse ano já completa 28 anos, né? E durante toda essa minha trajetória, eu atuei em diversas frentes, eu trabalhei com diversas turmas, com diversas disciplinas, eu já fui professora de arte, eu já fui professora de literatura, eu já fui professora de inglês, e sempre na educação básica, né? Eu acredito muito que o começo na vida escolar é fundamental para o sucesso de qualquer pessoa, né? Então, durante toda essa minha trajetória, enquanto profissional da educação, eu sempre tive uma inquietação em relação à educação, eu sempre fui muito curiosa, eu sempre tive muitos questionamentos acerca dos resultados que a escola trazia, né? E eu sempre pensei comigo, qual é a escola que eu quero? Qual é a escola que eu imagino ou que eu estou construindo, qual é a escola que eu estou construindo, ajudando a construir, qual é o aluno que eu quero formar, que tipo de aluno eu quero formar. Então, todos esses questionamentos, eles também sempre me fizeram buscar conhecimento, ler muitos livros, buscar experiências, pesquisas, para que eu pudesse melhorar a minha prática de sala de aula. Porque quando a gente estuda, quando a gente pesquisa, quando a gente busca, quando a gente lê, a gente descobre que realmente nós sabemos pouco, né? E isso nos faz ter questionamentos em relação à nossa prática. E eu acho isso muito bacana, porque quando alguma coisa nos incomoda, nos inquieta, é o que nos faz mudar, é o que nos faz ter um novo olhar e buscar novas soluções. Então, a formação continuada, ela é essencial na carreira do professor, redundante falar, como o próprio nome já diz, ela é uma formação que acontece ao longo da vida do professor. Não basta o professor ter um curso de pedagogia, a universidade, ela não é o suficiente, né? E uma outra indagação, assim, que eu sempre faço, é que a gente nós não vemos nos cursos, principalmente de pedagogia, professores da educação básica. Normalmente, os professores que trabalham com os cursos de pedagogia são professores pesquisadores excelentes, né, filósofos, teóricos, que trazem toda uma bagagem cultural e filosófica extremamente importante para a nossa educação, mas a preparação na prática
ainda deixa a desejar, no sentido de que eu tenho a impressão de que se nós tivéssemos professores da educação básica trabalhando com os futuros professores, nós teríamos assim um pouco mais do saber fazer pedagógico na prática da sala de aula, porque a gente aprende mesmo na sala de aula, né? As dificuldades, os alunos, os problemas, eles vão aparecendo no dia a dia, e é ali que a gente precisa resolver, né? Nós não podemos fugir disso, né? É como a profissão do médico, né? O médico, quando ele está numa cirurgia e acontece algum problema, digamos, um médico que estava fazendo uma cirurgia de coração, acontece algum problema ali na cirurgia, ele não pode dizer assim, opa, espera aí, deixa aí, que eu termino essa cirurgia amanhã, que eu vou buscar saber o que eu tenho que fazer. Não, ele tem que tomar decisões naquele momento, né, de como fazer, de como resolver o problema para não perder o paciente. E nós, enquanto professores também, nós temos que tomar o problema para nós e tentar naquele momento ali resolver o problema da aprendizagem, da diferença, enfim, de todas essas questões aí que norteiam a nossa profissão. Então, gente, dentro dessa perspectiva de formação, que eu quero colocar para vocês que nós não estamos aqui para dar uma receita, de repente até vocês estão esperando que com essa formação vão resolver os problemas. Não. O que nós queremos é fazer uma provocação, provocar vocês para que também vocês se sintam inquietos e que vocês reflitam sobre a prática pedagógica de vocês, tá? Porque toda vez que, como eu já disse, que a gente reflete, que a gente pensa, a gente também busca melhorar a nossa prática. Então, esse é o intuito, nesse momento, desta formação continuada. E até porque nós vamos ter que estar melhor preparados na volta às aulas, né? Eu acho que esse novo olhar aí para a educação, nós vamos ter que ter novas formas de ensinar, novos métodos, né? Quando tudo voltar a esse novo normal, que a gente espera que com certeza não vai ser igual. Então, nós também vamos ter que mudar. E eu acho que o momento que nós estamos vivendo agora, em casa, isolados, embora estejamos trabalhando com as famílias, é o melhor momento para nós adquirirmos conhecimento, para estudarmos, nos especializarmos, para que quando voltarmos ao nosso trabalho, à nossa rotina, a gente com certeza tenha um olhar também diferente sobre a aprendizagem. Dentro dessa perspectiva da formação continuada, eu quero falar um pouquinho sobre os 3 saberes fundamentais do professor, né? Que é conhecer o processo de ensino e aprendizagem, como a criança aprende, e conhecer a criança, obviamente, ter o domínio do conteúdo a ser trabalhado, mas aquilo que eu considero fundamental, mais importante, é saber fazer a transposição para a sala de aula, porque não basta eu saber matemática, não basta eu saber língua portuguesa, eu ser um exímio professor conhecedor de história, se eu não souber fazer a transposição desse conhecimento didático para a sala de aula, né? Então, isso é uma das coisas assim que a formação ela deve oportunizar, além dos conteúdos cognitivos, estruturais, não basta isso, basta que a gente também consiga trabalhar de forma que esses conteúdos tenham significado, tenham sentido para a nossa criança e, principalmente,
que ela consiga compreender. Então, o objetivo de toda a formação de professor é justamente isso, é transpor para a sala de aula com o intuito de melhorar a prática pedagógica. A formação, ela não se dá por acumulação de conhecimentos, de cursos, de palestras, de workshops. A formação se dá quando eu olho para a minha prática pedagógica, quando eu olho para a experiência que eu tenho e eu consigo refletir sobre isso e mudar, né? E tentar fazer o melhor, tentar melhorar a minha prática pedagógica. Então, é nesse momento que se dá a formação. Nós sabemos que uma experiência de sala de aula de 10, 15, 20 anos não significa ter total domínio, não significa ter total conhecimento. Nós até encontramos professores que dizem, mas eu tenho 20 anos de sala de aula e eu sempre fiz assim, né? Então, você ter uma experiência de 10 anos e continuar repetindo a mesma coisa, não significa nada, não significa que você tenha conhecimento, significa apenas que você tem uma experiência de 1 ano repetida 10 vezes, mais ou menos nessa linha. Então, quando a gente se acomoda e repete padrões, repete a forma de trabalhar, a gente não busca renovar, a gente não busca conhecer novas formas, a gente está apenas repetindo aquilo que a gente faz. Então, hoje, como o nosso aluno ele está diferente, né? A nossa criança, ela vem para a escola com outros saberes do mundo lá fora, e nós precisamos usar esses saberes também dentro da sala de aula, né? Eu não vejo como que uma criança ela consegue interagir, como que uma criança consegue aprender, como que uma criança consegue ter participação numa sala em que ela fica olhando para pescoço, para a cabeça do colega, porque ela está sentada enfileirada, né? Aonde que está o olho no olho? Aonde que está a participação? Aonde que está a integração dessas crianças? Então, a escola que nós temos, né, e que não é culpa nossa, não só nossa, né, é uma escola que está fadada a desaparecer. Ela está fadada a desaparecer no sentido dessa escola tradicional, dessa escola em que o professor ele é o transmissor do conhecimento. O professor hoje ele tem que ser muito mais um articulador, um mediador, usando a experiência da criança, aquilo que ela vive no seu meio social, na sala de aula. Então, por exemplo, vou dar um exemplo assim um pouco, até um pouco tosco, mas só para a gente ter um entendimento. A criança, quando a professora, por exemplo, pede para a criança fazer um recorte, a criança que está lá no processo de alfabetização, fazer um recorte do jornal em sala de aula, para montar palavrinhas, a professora está dando um uso social para aquela ferramenta, para aquele recurso do jornal. Ela já conhece o jornal lá fora, mas dificilmente a família, dificilmente os pais, a sociedade, vão pedir para ela recortar e para ela montar palavrinhas. Por quê? Porque na sala de aula a professora tem o objetivo de fazer com que esta criança se aproprie da leitura e se aproprie da escrita. Então, nesse sentido, é função da escola dar essa finalidade, usando aquilo que a criança vive no seu meio, seja no seu meio familiar, no seu meio cultural, no seu meio social. Isso é muito importante. E tudo isso que eu estou falando para você, durante esses 28 anos de profissão, e eu posso dizer com certeza que não existem verdades absolutas. O que existe é que aquela verdade, aquilo que você aprendeu, ele serve
para um determinado momento, um determinado tempo, numa determinada situação. E que a gente precisa constantemente, diariamente, semanalmente, quinzenalmente buscar conhecimento, né? É impossível eu ser um professor estimulador da leitura se eu não tiver o hábito de ler. Então, eu não posso trabalhar a literatura se eu não gostar da literatura, se eu não conhecer a literatura. Então, é fundamental, professores, que nós estejamos muito imbuídos do desejo da curiosidade, do desejo de estar buscando sempre o conhecimento, aperfeiçoando a nossa prática e principalmente refletindo através da nossa experiência se o que eu estou fazendo está tendo resultado, usando diferentes métodos, usando diferentes formas, não tem que seguir uma única linha, não tem que seguir um único método, até porque, como eu disse, as verdades absolutas, cada vez mais elas estão caindo por terra, então aquilo que era bom ontem já não é hoje, e a gente tem que experimentar, a gente tem que dar esse passo. O primeiro passo para a transformação tem que partir de nós, tá? A formação que nós estamos oferecendo, essa formação continuada, que a Secretaria de Educação está oportunizando aos professores, a toda a rede municipal, ela é uma formação que começou lá no nosso congresso, no início do ano. Vocês estão lembrados que nós fizemos um grande congresso, onde nós trouxemos mais de 32 palestrantes, e o nosso intuito era ter um desdobramento deste congresso com as formações. Mas aí veio a pandemia e a gente teve que segurar um pouco isso, né? Então, a formação que nós estamos oportunizando agora, ela já é um desdobramento do nosso congresso. E vocês devem estar lembrados também que, além dos profissionais mais gabaritados, que a gente chama assim, né? Aquelas pessoas que têm um renome na educação, que nós trouxemos para palestrar, nós também, na época, oportunizamos os nossos profissionais da rede, os nossos professores que tinham práticas pedagógicas, que desenvolveram projetos que estavam dando certo, que dão certo, e nós trouxemos esses professores para compartilhar as suas experiências. E eu acredito muito nisso, eu acredito que o conhecimento, ele se dá na partilha, ele se dá na troca, ele se dá através das experiências que os profissionais da educação vão tendo e vão repassando. Muitas vezes, essas experiências, elas ficam restritas ao professor que trabalha e à turma, aos alunos, né? No entanto, se nós compartilhássemos mais as boas práticas, com certeza teríamos resultados mais positivos. E é isso que nós fizemos no Congresso, é isso também que nós estamos fazendo com esta formação. Os profissionais que vão trabalhar nos módulos com vocês são profissionais da rede, são profissionais da Secretaria de Educação, mas nós também estamos trazendo a professora Carmen, por exemplo, do Sagrado Coração, da Escola Nossa Senhora do Sagrado Coração, no bairro Padre Eurico, que trabalha com a consciência fonológica, e é uma forma de trabalhar que tem dado resultados muito positivos na alfabetização das crianças. Então, a gente achou que seria muito oportuno compartilhar com vocês esta experiência da professora Carmen, e também no congresso nós tivemos professores que falaram sobre a consciência fonológica. Então, toda esta formação, ela vem daquele princípio lá do nosso congresso, é um desdobramento, né, daquilo que foi falado no congresso. Então, os módulos, eles vão trabalhar com a questão da neurociência, a neurociência aí que tem nos mostrado como o cérebro aprende e cada vez mais tem uma importância fundamental no processo educacional.
de como a criança se apropria, de quais são as etapas que a criança precisa, quais são os recursos, né? Até mesmo a neurociência tem nos ajudado a entender por que algumas crianças não aprendem, por que elas aprendem de forma diferente. Então, esse módulo vai nos trazer um resumo, claro que a gente não vai conseguir trabalhar tudo que tem, mas como eu disse, com essa introdução eu acredito assim que vocês possam depois buscar muito mais conhecimento dentro da neurociência para trabalhar com as nossas crianças. Também vamos ter um módulo que vai falar sobre as sequências didáticas, que no meu entendimento é a melhor forma de ensinar os conteúdos, através das sequências didáticas e através de projetos, porque eles são trabalhados de uma forma contextualizada, não de uma forma solta, de uma forma engavetada, cada um na sua área, sem ter uma conversa, uma amarração entre os conteúdos, né? Nós pensamos que somos professores de disciplina, mas nós não somos professores de disciplina, nós somos professores de alunos, e alunos estes únicos, que não aprendem de forma igual, que aprendem diferentemente, que têm culturas diferentes, que têm questões sociais diferentes, que têm um pensar diferente, uma experiência de vida diferente. Então, nós não podemos dar a mesma aula do mesmo jeito para os nossos alunos, né? Então, nós não somos professores de disciplinas, nós somos professores de alunos. E sendo professores de alunos, a melhor forma de trabalhar os conteúdos é interdisciplinar, é contextualizar, é fazer com que os conteúdos se conversem, com que as disciplinas se conversem. E as sequências didáticas e os projetos, eles nos trazem essa possibilidade, né? E facilita muito o nosso trabalho. Então, nós vamos trabalhar com um módulo de sequência didática, né? Como eu já falei, então, a neurociência, sequências didáticas e a consciência fonológica, aí que a professora Carmen Pereira irá trabalhar com vocês, que não é um método, mas é um facilitador da alfabetização. A alfabetização através dos sons, né? Importantíssimo quando a criança percebe, não só a criança do primeiro ano que irá iniciar a sua alfabetização, mas desde a educação infantil. Por isso que nós abrimos esse módulo aí também para a educação infantil, porque é uma preparação para a alfabetização. A educação infantil, ela não tem que alfabetizar. Ela tem que, sim, estimular, facilitar, trabalhar através de jogos, através de brincadeiras, através de muita conversa, exploração. A exploração que se faz através da linguagem é fundamental para a aquisição do processo de alfabetização. Uma criança na educação infantil que é bem trabalhada, uma criança que é bem estimulada, ela não terá problemas para ser alfabetizada. Isso é cientificamente comprovado. Então, o que nós pretendemos com isso é provocá-los no sentido de que seja o início de um processo de transformação, o início de um processo de pesquisa dentro desses recursos, dentro desses métodos aí que nós vamos oferecer, tá? Então, lá no YouTube estará disponível o vídeo com a descrição e com as atividades para que vocês possam acessar, né? E o mais bacana, uma coisa boa, positiva desse tipo de formação, né? A formação online, o EAD, né? Como a gente chama à distância, ele possibilita que os professores possam assistir a qualquer momento, né? A gente vai disponibilizar, claro, um período ali até final de agosto, né? Mas que o professor pode assistir, pode rever, né, várias vezes, né, antes de fazer as atividades. Então, isso é uma coisa bacana desta formação, né, nessa plataforma aí. Então, gente, não me alongando mais, eu quero mais uma vez reforçar a importância
de nós, professores, profissionais da educação, estarmos motivados, estarmos preparados, estarmos aí, acima de tudo, esperançosos, né? Porque a gente tem inúmeros motivos para não ter esperança. A gente muitas vezes diz, mas para que eu vou melhorar? Para que eu vou fazer se a profissão do professor é tão desvalorizada? Se eu sou tão desvalorizado? Se a educação é tão desvalorizada no Brasil? Para que eu vou fazer diferente? Porque se você continuar fazendo igual, os resultados serão iguais. E eu acho que qualquer pessoa, qualquer ser humano que passa por esta vida, não sei se existem outras, né? Mas qualquer ser humano, ele tem que deixar a sua marca. Eu acho que a gente tem que deixar uma marca positiva, deixar um legado. Afinal de contas, nós estamos ajudando a construir a história da educação. E eu não quero ser lembrada como alguém que não fez nada, até porque se não fez nada não vai ser lembrado, né? Mas é o momento agora de nós termos essa esperança do novo, essa esperança da transformação da escola, essa esperança de podermos ter uma educação de qualidade que tanto sonhamos. Nós temos as ferramentas, nós temos um potencial humano gigantesco, nós temos profissionais excelentes, todos vocês são profissionais da educação, que dão o seu melhor, que fazem o seu melhor, e nós não podemos perder essa esperança de que através das nossas mãos, através das nossas aulas, através do nosso repasse de saberes, que nós vamos melhorar a nossa educação. Então, eu quero agradecer imensamente ao trabalho de cada um de vocês, dizer que sim, nós temos um respeito muito grande por vocês, profissionais da educação, até porque todos somos profissionais da educação, né? Dizer que nós temos esse respeito, mas que nós também queremos contribuir para que Francisco Beltrão também seja referência na educação. Eu quero ter orgulho de dizer que nós da educação fizemos coisas boas, né? Até porque nós somos sempre muito criticados pela sociedade. E eu tenho dito sempre nas minhas falas, né, que o professor ele tem sim que lutar pelos seus direitos, direitos salariais, direitos de melhoria de condições de trabalho, enfim, de tudo isso. E que para poder erguer a cabeça e lutar por todos esses direitos, nós precisamos ter competência técnica pedagógica, né? Então, faz parte, sim, da nossa profissão, faz parte da área da educação, estudar, buscar conhecimento e fazer tudo aquilo que nos compete e que nos institula profissionais da educação. Então, meu respeito, meu carinho e, gente, vamos juntos, vamos construir uma educação de qualidade para o nosso município. Vamos bater no peito e dizer sim, nós somos excelentes profissionais e temos uma qualidade de ensino invejável. Então, eu desejo a todos vocês uma excelente formação, um excelente curso, que vocês realmente possam tirar essa tão sonhada reflexão para a nossa prática pedagógica, tá? Muito obrigada a todos, tenham todos uma boa semana e estamos aqui à disposição sempre para qualquer coisa que vocês precisarem. Um grande abraço a todos.